paz, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Como vocês estão? Que saudade de vocês. Bom, hoje eu faço questão de vir aqui e me levantar para todos os meus inscritos em agradecimento, mas a cigana tá muito feliz. Olha, eu faço questão de levantar e me curvar de agradecimento, gratidão a todos vocês, meus inscritos. Nós passamos, nós passamos de 100 mil inscritos em tão pouco tempo. Sim, passamos de 100 mil inscritos num trabalho, né, que eu faço com todo amor, com toda a sinceridade, com toda a simplicidade do mundo. Eu tô muito feliz, eu tô muito radiante, muito grata acima de tudo a todos vocês que me acompanham desde o início, a todos vocês que valorizam e respeitam o meu trabalho. Muito obrigada a todos vocês. Olha, que vocês recebam muitas bênçãos na vida de vocês, muita sorte, muita saúde, muita prosperidade, muito amor, tudo aquilo que vocês merecem por estarem junto à cigana aqui, viu? Lembrando que eu sou a pioneira que traz e desvenda casos que até hoje no mundo nenhum vidente desvendou. Esse é o carro-chefe do meu canal. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você busca um canal de luz, de uma cigana verdadeira, que só busca a verdade, você chegou ao canal certo. E a gente não gosta de coisa ruim para aqui, para ninguém, não. Nem de palavras ruins, nem de palavras negativas, nem de desejar o mal para ninguém. Aqui o canal é de luz. E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação e convide as pessoas, familiares, amigos, colegas conhecidos para conhecerem o canal da Cigana. Bom, hoje eu não vim falar de política. Oba! É porque as pessoas brigam, né? Eu fico triste de ver as pessoas brigando, mas eu não me intrometo, né? Eu falo que cada pessoa é única. O que seria do azul se todos gostassem do amarelo, né? Nós temos que respeitar a vontade e os gostos de cada pessoa é única, né? Bom, mas enfim, sem delongas, né, cigana? Sem delongas. Hoje eu vim trazer um caso, lembrando que quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem a humilde cigana faz. E vocês tinham me pedido sobre o caso do ET de Varginha, que aconteceu há mais de 2 décadas. E até hoje, muita gente ainda fica meio assim, se é que de fato foi verdade, foi invenção para virar turismo na cidade. Enfim, eu vim trazer esse caso e vamos ver o que será desvendado através da espiritualidade. Lembrando que eu sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial. Eu simplesmente remeto através das cartas o que a espiritualidade traz a nós, tá bom? Então vamos lá. O que eu fiz? Bom, eu puxei a energia do PM, que já fez a passagem espiritual, né? Naquela época, inclusive, né? Em 1996. O Marco Eli Cherizi. Eu puxei a energia. Lembrando que quando eu começo a filmar, eu já fiz uma prévia, já embaralhei minhas cartas, já puxei através das orações a energia da pessoa em questão. Sem ela, não tenho como dar precisão nas respostas. Bom, vamos lá. Eu puxei a energia do Marcos, eu estou com a foto dele aqui, todos os dados que eu precisava para puxar a energia. Marco Eli Cherizi, muito jovem, um rapaz muito bonito. E ele faleceu, né? Ele fez a passagem e, segundo alguns relatos, tem a ver com esses ETs que apareceram em Varginha em 1996. Então agora nós vamos desvendar esse caso, tá bom? Com a permissão de vocês, eu vou tirar, eu faço questão de tirar com dois, já estão baralhadas, tá? Mas eu faço questão de tirar com 2 baralhos, uma geral de 18 cartas, sempre cortar 3 montes. Eu sempre tiro viradas para baixo, depois eu viro para cima e remeto ela a todos vocês. Eu mostro carta por carta sempre, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma geral de 18 cartas para tentar entender
né? Tendo em vista que eu estou com a energia desse rapaz aqui, ele ainda não reencarnou, então consegui puxar a energia dele. Eu fiquei pensando de quem que eu ia puxar energia, né? Enfim, de quem que eu ia puxar energia? Tem as meninas também que fizeram os relatos na época, mas eu achei que puxando a energia de uma pessoa já falecida, a gente tem mais precisão, né? Então, exatamente foi isso que eu fiz. Esse tabu que tá me atrapalhando. E para você que deseja consultas particulares, por favor, me procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa, que o meu assistente Igor vai dar as maiores informações, porque esse cara não dá conta de responder tanta gente. Mas todos vocês moram no meu coração. Bom, hoje eu estou, né? Vou virar todas as cartas. Só para ver se o jogo tá aberto também, né? Para ver. Entendi. A revelação, hein? A revelação do caso do ET de Varginha, vocês vão saber hoje. Os dois baralhos conferem isso. Opa, a carta bagunçou aqui, hein? Eu gosto de deixar tudo arrumadinho. O jogo ele tá aberto, explicitamente aberto. O que eu perguntei, né? O que saber, eu tirei na verdade uma geral para saber se houve mesmo, né? Criaturas alienígenas, se a passagem desse moço tem a ver exatamente com eles. Aqui me mostra que hoje a gente vai ter essa revelação. Casa da carta. Nos dois baralhos. Por isso que eu gosto de jogar com baralho, sempre com baralho diferente. Então hoje nós vamos ter a revelação. A verdade. Houve mesmo alienígenas naquela época? E o que aconteceu? Cadê eles? Hoje a espiritualidade vai revelar. O que me sai é que tem uma mulher que tem ligação, uma mulher que tem ligação com o Marco Eli Cherizi, que sabe da verdade. Pode ser irmã, pode ser mãe, enfim. Ela sabe da verdade. E ela sabe que o que eu vou revelar aqui é verdade hoje. Tá. Cigana. Paus e pedras. Que significa que algo muito ruim aconteceu naquele dia. E eu não estou me referindo aos ETs. Eu estou me referindo às perdas. Então teve alienígena, sim. As duas cartas, alguém vindo do espaço, tanto me confirma com a carta da estrela de um baralho, eu estou juntando todos, tá? Como me confirma pela carta, ou seja, veio do espaço, do céu, casa dos pássaros. Lembrando que eu estou com dois baralhos diferentes e eles se confirmam entre si. Então, algo realmente que não é do nosso convívio, que não é, veio do céu. E algo que futuramente vai estar mais entre nós. Já está, porque já passaram-se quase 3 décadas. E agora eles vão aparecer com mais frequência, hein? Roda da fortuna. No entanto, naquele dia, houve um corte. Carta da foice. O Marco Eli
Deixa eu arrumar aqui que tá ficando bagunçado. O Marco Eli, ele viu aquilo que a gente pode usar que termo? Vamos usar o termo cavaleiro. Aquilo que desceu junto ao céu, está as cartas aqui, claramente, que desceu junto ao céu. Ele agiu de forma inocente como uma criança. O Marco. Porque carta dos ratos e carta dos ratos. Entendem como o jogo se confere? É sinal que o jogo está aberto. Muito provavelmente, aquele ser não estava bem. Então, ele, dentro da inocência, ele tentou ajudá-lo. Isso está claro aqui para mim. Mas está claro como água cristalina. Então, ele agiu com o coração. Com fidelidade e amizade, que é a carta do cão. E a carta das alianças e dos trevos. Tentou salvar a vida daquele ser que ele viu que estava debilitado. E a imagem que ele me passa aqui, mentalmente, é dele carregando no colo como se fosse uma criança, na intenção de salvá-lo. Bom, nós já vimos aqui, deixa eu separar os baralhos, nós já vimos aqui que realmente se trata de criaturas extraterrestres. Nós já vimos aqui que o Marco tentou ajudar essa criatura, provavelmente estava machucada, a gente não sabe exatamente em detalhes, mas que era uma criatura alienígena, era. O jogo ele se confirmou. Mas é claro que eu vou tirar outro baralho. Então ele foi ajudar de forma inocente, como ele mesmo não passou aqui. Os ratos significam perdas, então provavelmente a nave aconteceu alguma coisa e essa criatura, e ele me diz que não é uma só. Mas o que eu quero saber agora, eu não quero que esse vídeo se estenda muito. Por isso que eu sempre baralho as cartas antes, por isso que eu faço uma prévia antes de começar a filmar. E o cabelo tá um vum, né? Por quê? Para o vídeo não se estender demais. Mas a gente já viu. Agora, tem gente que não acredita em criaturas alienígenas. É muita prepotência achar que somos os únicos seres vivos do planeta, né? Entre nós, os animais, enfim. Não. Existem seres anos-luz à frente. E é um assunto que eu trouxe eu abordei hoje porque eles estão querendo se manifestar muito em breve pra gente. Nem todos são amigos, mas alguns bem em paz. Como o que eu senti era o caso desses. E pelo que eu sinto aqui, pelas visões que o Marco me passa, porque eu não trabalho só através das cartas, e também da sensibilidade, tendo em vista que eu estou com a energia dele aqui do meu lado. Esses seres de outro planeta não foram muito bem recebidos, não. Tá, mas cadê eles? Vamos ver mais detalhes? O que aconteceu com o Marco? Qual a ligação da morte dele com os alienígenas? E cadê os alienígenas? O que aconteceu? Por que esconderam? Hoje eu só tô com 3 baralhos, já para o vídeo não se estender muito. Ai, que bagunça. Dá pra ver aí? Eu vou virar as cartas, tá bom? Entendi. Bom, o Marco me confirma que ele
ao pegar o ser, tentar ajudá-lo, né? Casa do buquê, ele agiu como uma criança no sentido de inocência. Ele simplesmente quis ajudar aquele ser que parece que estava muito debilitado, é o que ele me passa. Tanto que tinha, segundo o que ele me passa, o tamanho de uma criança. De uma criança já maiorzinha, dos... Enfim, não sei, mas ele me passa com o tamanho de uma criança. Mas parece que essa criatura estava muito assustada, com muita dor. E acabou fazendo um ferimento nele. Carta da cruz. Não de propósito. É a mesma coisa se você for pegar um cachorro atropelado na rua para resgatar. Um gato, ele vai te morder porque ele está com dor, não porque ele quer te atacar. E o que o Marco me passa exatamente aqui, essa criatura da mesma forma. Ele estava sofrendo, ele estava... Então, causou um ferimento e ele morreu em consequência desse ferimento. Ou seja, se exumassem o corpo desse rapaz e fizessem exames, constatariam algo sobrenatural, alguma bactéria que ninguém conhece. Cadê o corpo desse rapaz? Eu acho que as coisas vão começar a ser esclarecidas, hein? Tem muita coisa oculta aí, hein? Por que vocês... Casa 4 e casa da âncora. Por que o exército escondeu a verdade? As pessoas não estavam preparadas para isso? E aí, os dois seres, já mortos pelo que eu vejo aqui claramente, foram levados. Casa do navio é sempre outro país. Foram levados para outro país. E eu ainda digo mais. Eu já fiz um vídeo aqui. Quem quiser só buscar lá, perto de vídeos. Vocês vão ver todos os vídeos que eu já fiz. Eu tô vendo que esses seres já mortos, então podia ter 2 ou mais, mas que foram levados para fora do país. Carta do navio. Eu ainda me atrevo a dizer que pode ter sido para a área 51 nos Estados Unidos. E eu falo isso porque eu já fiz um vídeo sobre a área 51. Assistam. Assistam. Somem 2 e 2. Ou seja, agiram como uma raposa. As meninas passaram por mentirosa. O rapaz foi enterrado, se é que foi enterrado e cremado, eu não sei. Como morte normal, né? Mas não foi. E até hoje eles abafam o caso. Agiram como uma raposa. Enganaram, mentiram, urso. Para todos vocês. Eu queimo as minhas cartas. Todas elas. Eu boto fogo. E nunca mais jogo carta. Na minha vida. Se alguém trouxer uma prova contrária, que não houve alienígena ali. De tão claro que está esse jogo. Mas por que eles foram mal recebidos pelo exército? Por que acabaram morrendo? É dessa forma que a gente recebe vida aqui na Terra? Difícil, hein? Então, se algum alienígena quiser descer, que existem várias espécies deles, os bons e os maus, em missão de paz, vocês vão matar. Como já teve alguns prisioneiros lá na área 51, como eu já mencionei no meu outro vídeo. Então, os caras têm que vir na guerra mesmo, para acabar com a humanidade de uma vez por todas, né? Quer dizer, questão de raciocínio lógico, né? O Marco tentou ajudar aquele ser, que pelo jeito estava ferido, acuado, machucado, porque foi muito mal recepcionado, né? E acabou ferido por algum motivo, uma bactéria, a gente não sabe. Houve um ferimento. E a gente está falando de seres de dimensões diferentes. Tanto a gente pode ser tóxico para eles,
como eles podem ser tóxicos pra gente. A questão é que enganaram um monte de gente esses anos todos, falando que não tinha ET, que não tinha criatura alienígena. E a cigana queria saber por onde começar aqui. E na hora que eu soube que um PM supostamente faleceu por contato, foi que eu resolvi puxar a energia dele. E o jogo não poderia ter sido mais claro. E o Marco ainda pede para avisar uma coisa para vocês. Tem mais coisas ainda, muito mais gente envolvida do que as pessoas possam fazer ideia. E ele manda outro recado. Eles vão estar entre nós em muito pouco tempo. Enfim, eu sinto pelas meninas, né? Hoje já são mulheres, é claro, que foram taxadas na época de mentirosas e loucas. Sinto principalmente pelo Marco e pela família dele. Tenham meu respeito e minha indignação por terem escondido. Mas aqui a gente não tem papas na língua e a gente revela, segundo a espiritualidade, o que tem que ser revelado. E o fato é que um rapaz, e ele me diz aqui que ele ia ser transferido, ele tinha conseguido uma promoção, passar em algo, ele estava muito feliz, ele estava muito saudável, ele não estava doente. Ele deixa isso bem claro para mim. Tanto que ele não ia ficar ali muito tempo. Ele estava muito contente com a promoção dele. Esse herói é a prova maior que nós temos de que houve uma visita de outros seres que foram muito mal recepcionados aqui, é claro, evidente, mas os corpos já estão lá, né? Eu, cigana, me atrevo a dizer que estão na área 51, casa do navio, não pode ser outra base. Tem muita coisa naquela área 51 que estão escondendo da gente, ó, há muito tempo. O povo ignorante é mais fácil de ser manipulado, né? Pensem nisso. Bom, obrigada, Marco. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu tô muito feliz de trazer a verdade para vocês aqui. Eu tô muito grata porque eu consegui. Eu até pensei que poderia ser algo criado até para turismo. Eu moro numa cidade turística, então eu sei, né? Quanto mais se chama atenção uma cidade, mais turística ela, né, se torna, ainda mais se ela viver do turismo. Mas nesse caso realmente houve, né, houve mesmo. Esse rapaz partiu em decorrência desse ferimento causado pelo ser que estava em sofrimento. E muitas coisas ainda serão reveladas sobre isso em breve, segundo o espírito do Marco aqui. Está muito bem mesmo. Mas ele se sentiu feliz em poder ter a oportunidade de passar isso pra gente também. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like aí, é muito importante que vocês se inscrevam, porque eu sempre digo, eu tenho sempre 2, 3 vezes mais visualizações do que eu tenho de inscritos. E para eu continuar trazendo conteúdo verdadeiro aqui, através da espiritualidade para vocês, eu preciso do joinha e da inscrição de vocês, tá bom? Ah, não se esqueçam, principalmente, de colocar nos comentários a sugestão de vídeo que vocês querem para a semana que vem. Vocês querem um vídeo de caso, que até hoje ninguém desvendou? Vocês querem uma abordagem espiritual? O que vocês querem? Vocês pedem, a cigana faz. Então, coloca aqui nos comentários sugestão para vídeo. E até semana que vem, meus amores. Muito, 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 muito obrigada. Gratidão eterna. Beijo da cigana. Fiquem todos na luz. Minha bênção cigana a vocês. E até semana que vem com um novo vídeo. Se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Gratidão, gratidão. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na luz. Uma semana de muitas bênçãos. Tchau!